leitura desta noite, irmãos, está no Evangelho de João, capítulo de número 5. E nós vamos ler os versos de 1 ao verso de número 8. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 ao versículo 8. Diz assim o texto da palavra de Deus: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse é um texto, irmãos, por demais conhecido nosso, já alvo das nossas reflexões, mas um texto bíblico é sempre um texto que nos traz novidade, é um texto que sempre, cuja mensagem se renova e cujo ensino é sempre novo, porque esse ensino vem do Espírito Santo. Então, quando lemos o Evangelho e quando relemos o Evangelho, nós encontramos sempre questões não encontradas e não percebidas antes. Mas a primeira coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto é essa pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é uma pergunta atual, é uma pergunta que se impõe em todo o tempo, é uma pergunta relevante e é uma pergunta também desafiadora. E através dela, Jesus chama a atenção não somente para a necessidade que o ser humano tem de cura interior, mas também para o papel fundamental que a vontade humana, a nossa vontade, desempenha para que a cura venha a acontecer. Ou seja, nós participamos também do processo de cura. E o Evangelho fala, e o Evangelho começa a dizer, que havia ali, naquele lugar para onde Jesus foi, aquele tanque chamado tanque de Betesda, um lugar dos excluídos, um lugar dos fragilizados, um lugar dos abandonados, um lugar dos rejeitados, um lugar dos párias, dos enfermos, dos doentes, um lugar que não era frequentado pelas pessoas, pelas elites de Jerusalém, mas um lugar onde iam os miseráveis, não só daquele lugar, mas outros que vinham de diversos lugares, e ali se colocavam como um lugar assim, fica aí, era um depósito de doentes, um depósito de gente para a quem as pessoas não achavam que contribuiria para coisa alguma. Mas ali era um tanque, era chamado de casa de misericórdia, ou casa da misericórdia, porque só a misericórdia mesmo de Deus para atender aquelas pessoas. Era frequentado, mas era frequentado por essa gente, frequentado por essas pessoas desesperançadas, mas ao mesmo tempo com uma réstia de esperança,
com um traço de esperança ainda na mente, porque as pessoas, por mais desesperançadas que elas estejam, por mais tristes e abatidas, mas graças a Deus que ainda nós temos uma esperança, ainda temos algo que diz assim, quem sabe isso pode mudar, ou essa situação pode se reverter, e aí a gente pode sair desse estado no qual nós nos encontramos. Era assim que frequentava aquelas pessoas. Esses eram tanques, ali havia piscinas, tanques muito antigos, e eram usados assim por essa gente, por esses peregrinos, para rituais de purificação. Foi Herodes o Grande que mandou construir esse grande lugar, né? Mandou construir esses tanques, mandou construir essas piscinas, mandou construir varandas com capacidade de abrigar assim, um grande número de pessoas, porque essa gente sempre é muita gente, sempre são muitas pessoas. Como todos os lugares dessa natureza, esses lugares são enormes. Não sei se vocês viram aí, essa semana, a peregrinação, né, lá na Europa, a Europa toda caminhando para a cidade de Fátima. Aquela peregrinação, as pessoas fazendo caminhos de diversos lugares, né? Eu estive alguns anos atrás lá na Europa e eu fui a Fátima. Digo, eu vou lá em Fátima. Não fui pagar nenhuma promessa, mas fui lá. Digo, quero ir lá, vou lá. E de fato, você chega no santuário de Fátima, a primeira impressão que você tem é que você se sente assim um nada, diante da imensidão, da dimensão do lugar, da grandiosidade. Primeiro que tu vê o santuário lá, você entra nos portões, e aí você tem que percorrer um longo caminho, que você fica assim, igual uma formiguinha, para você chegar lá, naquela imponência. Quer dizer, para o sujeito dizer assim, eu sou nada mesmo, sou um mosquito diante dessa imensidão. Quer dizer, um espaço enorme, tremendo, grandioso, tudo muito grande, tudo demais. E aí você vem e tem pessoas, quer dizer, aquilo para você, depois que entra nos portões e você avança lá para o santuário propriamente dito, você caminha um longo percurso, e aí você vê que a partir da entrada dos portões, muitos peregrinos, aí daquele momento fala assim, agora daqui para frente eu vou percorrer esse pedaço que falta de joelho, e aí você vê as pessoas ali, sabe, ajoelhadas e caminhando, ali já está pagando uma promessa, ali já está, né? E vai naquele sofrimento, né? Um percurso é longo, a gente que vai a pé, a gente anda muito, e a pessoa de joelhos, então esses lugares, né? Lourdes na França, Fátima, são lugares imensos, são lugares grandes, são lugares para abrigar milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, quando tem essas celebrações, como aconteceu essa semana. Assim era o tanque de Betesda, não era um tanquinho, não era um lugar pequeno. Herodes mandou fazer uma coisa muito grande, mandou fazer suas varandas, mandou fazer seus tanques, mandou fazer suas piscinas, mandou fazer aqueles espaços imensos para abrigar todas aquelas pessoas que ali sabia que ia ser um centro de peregrinação. Esses centros de peregrinação são antigos, desde o início, e prevalece, continua até hoje. E aí ele, sabendo disso, mandou construir todos esses lugares, os seus tanques, ali com seus tesouros valiosos. Mas o principal motivo que levava as pessoas ali eram tradições de fé, eram construções que eram feitas mentalmente. E aí uma das principais alegações para aquelas peregrinações
é como diz aqui nesse verso de número 4, é que eles ficavam esperando que vinha um anjo de tempos em tempos. Veja que não tem época, não tem momento, não sabe quando, um anjo que vem de tempos em tempos e agitava aquelas águas daquelas piscinas, e aí era aquela correria, era aquele atropelo, e segundo a tradição, quem chegasse primeiro e mergulhasse no tanque, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Veja que isso é um versículo, está todo entre colchetes da nossa Bíblia. Quer dizer que isso foi uma coisa que foi dita depois, não foi João, mas era uma tradição. As pessoas acreditavam nisso. Acreditavam que o milagre se daria dessa forma, se daria dessa maneira. As coisas aconteceriam assim. Olha, vou fazer, o anjo vem, balança, quem correr. Só que a maioria era o quê? O texto diz aqui que para ali iam cegos, coxos, paralíticos. Correr como? Como é que essa gente vai correr? Como é que vão sair em correria atrás da bênção? As pessoas, irmãos, as pessoas creem em tudo, acreditam em tudo. A religião hoje no mundo é uma das grandes fontes de riqueza, de rendimento, porque é muito fácil fazer as pessoas crerem em qualquer coisa. É muito fácil fazer uma crendice popular ser algo que entre no imaginário das pessoas. Então, isso virou uma tradição em Betesda, isso virou uma tradição em Jerusalém, isso virou uma tradição em toda a Judéia, porque as pessoas vinham de tudo quanto era lugar, acreditando que o milagre ia acontecer ali, que a transformação ia acontecer ali, que o anjo ia descer ali, que a água ia se mover, que ia balançar ali naquele lugar. Todas essas histórias e todos esses relatos e todas essas lendas, essas narrativas, está presente na cabeça das pessoas. Então, Betesda era assim, não era um lugar bom de se visitar. As pessoas iam ali atraídos por quê? Por falatórios e pela possibilidade de cura. Centenas, milhares de pessoas, mendigos, miseráveis de toda espécie, de todo tipo, eles iam e se assentavam ali pelo chão, achavam um espaço, um lugarzinho qualquer, e diziam, vou ficar aqui, porque as coisas vão acontecer. E aí, evidentemente, que o tempo era longo, e aí esmolavam. Veja que esse homem de que nós falamos, 38 anos nessa situação, 38 anos é uma vida, é todo um tempo. E ali começavam a esmolar, a pedir, né? Enquanto esperavam o mover das águas, estavam aí pedindo pela misericórdia das pessoas. Entretanto, segundo essa narrativa, como era uma pessoa só de cada vez, a maioria daquelas pessoas, ou a grande maioria, ou a quase totalidade daquelas pessoas, elas viviam num estado completo de decepção. Nada acontecia com elas. E no final de contas, quem podia andar, talvez com uma muleta, talvez com alguma coisa, voltava para casa, desanimado, triste, não aconteceu nada, não recebeu bênção nenhuma, não aconteceu nada, pelo contrário, gastou dinheiro, teve que comprar alguma coisa lá, porque sempre quando tem um lugar desse assim, aí monta-se as barraquinhas, aí monta-se de vender não sei o quê, de vender a quentinha,
de vender isso e aqui, de vender a vela, porque tem que acender a vela, de vender mais não sei o quê. É um comércio, começa aquilo, vira assim, um supermercado. Tem gente que lucra muito com essas coisas. Tem gente que fica rico com essas coisas. Assim como esses doentes de Jerusalém, de Betesda, milhares de pessoas no mundo inteiro têm feito de suas vidas uma verdadeira peregrinação, que na sua cabeça está aquela pergunta assim, né? Qual o sentido da vida? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que buscar? Como é que eu tenho que agir? Eu que preciso buscar a cura para esse problema físico, ou espiritual, ou mental, ou isso que está na minha cabeça. E aí pessoas que peregrinam de um lado para o outro, que frequenta esse ou aquela outra coisa, que buscando caminhos, buscando saídas, buscando alternativas, buscando falas, buscando situações que venham talvez trazer uma resolução para o seu problema. Então experimenta diversos tipos de recurso na esperança de encontrar a felicidade. E acabam passando por consultórios psiquiátricos e diversos outros lugares, e quando a coisa se torna muito, muito terrível, recorre às drogas, aos remédios controlados, buscam conselhos, leem livros de autoajuda, escutam palestras, realizam sacrifícios, pagam promessas, mas continuam a sentir as suas vidas vazias e sem sentido. A gente conversa aqui e ali, pastor, estou me sentindo vazio, não estou bem. É só assim a fala, é só assim as conversas, é só assim as alegações dessas pessoas. A igreja de Jesus Cristo é esse lugar que nós devemos chamar. Olha, a igreja de Jesus é como o tanque de Betesda. Não é um lugar para a gente ficar esperando um anjo descer, mas é um lugar onde os enfermos podem ir. E ali não vai ter um anjo balançando as águas, aqui não vai ter anjo balançando as águas, mas aqui tem aquele que pode curar toda sorte de doenças e de enfermidades. Aquele que é Senhor da igreja e que prometeu estar com a igreja. Ele é aquele que pode atender e resolver todos os nossos problemas. Mas veja que esse que pode todas as coisas, que não é esse anjo do balançar as águas, mas aquele que chega, aquele que vai a Betesda, aquele que chega em Jerusalém e diz, eu vou lá no meio dessas pessoas, porque Jesus é aquele que vai de encontro a essas pessoas, aos necessitados, aos famintos, aos que estão enfermos, aos que estão doentes, aos que estão precisando de ajuda, de auxílio. Jesus que vai ao encontro dessas pessoas, ele também vem e ele quer saber coisas. E ele faz essa pergunta a esse homem, e a pergunta que Jesus faz para ele no verso 6 é essa: você quer ser curado? Você quer ser curado? Essa é a primeira questão desse texto. É assim, a gente sempre se indaga, a gente sempre se questiona, assim, por que essa pergunta? Por que essa pergunta se ela parece tão evidente? Por que essa pergunta se ela parece tão óbvia? Se o homem estava lá, então ele não queria ser curado? Mas veja que a vontade de ser curado não era assim uma coisa tão clara na vida desse homem. Veja que Jesus pergunta, quer ser curado? Ele não responde isso. Pode olhar o texto. Ele não responde diretamente, quero. Ele não tem essa resposta, ele não tem essa palavra. Ele não fala assim.
Lá em Lucas 18, Jesus perguntou a um cego, o que é que você quer? E o cego responde assim, Senhor, que eu torne a ver. O homem é cego. E o que é que você quer? Eu quero tornar a ver. É sinal de que não era um cego de nascença, é alguém que perdeu a visão. Mas aí quando Jesus indaga, o que é que você quer? Quero ver outra vez. Quero ver de novo. Não tem dúvida. Tem pessoas que sabem o que querem. Tem muitos que não sabem o que querem. Sabe que não está bem. Sabe que está passando um problema. Sabe que tem um vazio lá dentro. Sabe que as coisas não estão caminhando como devia. Mas é o que mesmo que você... Não sei. Não sei. Estou assim. Como é que você vai? Assim. Já viu essas respostinhas assim? Estou assim. Assim como? Sei. Bem não está. Imagina chegar para você chegar para um médico e o que é que você está sentindo? Sei, doutor. Mas está se sentindo como? Assim. Esse médico vai ficar doido. O que eu vou fazer com uma pessoa dessa? O médico trabalha com exames, é verdade, mas com sintomas. Estou com a dor aqui no coração, estou com a dor aqui na cabeça, estou com a dor no pé. Já vai, opa, vamos ver aqui esse negócio aqui. Estou com a dor no rim, estou com a dor não sei o quê. É assim que, não pode chegar, não sei, doutor. Não sei como é que é, só sei que não estou bem. Aí eu vim aqui conversar com o senhor para a gente ver como é que... Isso não vai resolver nada. Então Jesus, ele chega para nós, ele sabe como nós estamos, mas ele quer saber se nós estamos querendo aquilo mesmo. Essa é a pergunta dele. Veja que Jesus pergunta, tu queres ser curado? Ele responde assim, versículo número 7, eu não tenho ninguém, não tem ninguém por mim, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me ponha na água, não tem ninguém que faça nada por mim. Não está respondendo nada a isso aí. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Jesus perguntou o que é que ele queria, o que é que você quer? Você quer ser curado de fato? Você quer ficar bom? Você quer resolver seu problema? Isso é uma pergunta direta, é uma pergunta objetiva, é uma pergunta clara, é uma pergunta que não tem para onde titubear. Mas as pessoas não estão prontas, às vezes, para essas perguntas. E aí vem com essa, isso a gente chama, versículo 7, é uma evasiva. Evasiva é aquela coisa assim, a gente sai de lado, sai para outro, a gente foge, a gente evita dizer aquela palavra central, a gente não diz aquilo que de fato devia dizer. Então é assim que esse homem se coloca diante do Senhor. Ele não sabe bem, de fato, aquilo que ele quer. Mas aí ele começa a falar de obstáculos. Ele começa a falar das dificuldades. Ele começa a dizer, olha, eu não tenho ninguém por mim. E aí começa, quando ele diz assim, eu não tenho ninguém por mim, ele já começa a culpar as outras pessoas. Começa a dizer que tinha amigos, mas foi abandonado. Começa a dizer que ali não tem companheirismo, mas ali tem uma competição, porque é quem corre mais rápido, quem chega primeiro, e que aí é aquele negócio, cada um por si, era aquela ideia, né? O reino de Deus não é assim, mas as pessoas achavam que é assim, cada um por si, né? Cada um veja o seu. Aquele homem doente era uma pessoa que estava numa perspectiva dessa. Seus companheiros de infortúnio não eram colegas, não eram amigos,
Ele estava ali há 38 anos, mas não tinha amigos. Ele tinha competidores. Ele tinha gente que estava ali, né, que são colegas de infortúnio, mas não tinha amizade. O que havia ali era uma grande concorrência. Ninguém tinha simpatia um pelos outros. E você vai perceber isso, que quando, aí a gente já adiantando, quando esse homem volta a andar, ele não faz nada por ninguém, ele simplesmente vai embora, né? Ele não ajuda, ele não tem nenhuma atitude de uma pessoa cristã. Você lê o texto completamente e vai ver que era uma pessoa que, se ele sendo curado, mas ele não foi curado da sua alma, do seu coração. Pessoas problemáticas, irmãos, são as pessoas menos tolerantes para com os problemas dos outros. Os que mais erram são aqueles que mais criticam os erros alheios. E os que mais precisam de misericórdia e de perdão são os que menos estão dispostos a conceder essa misericórdia e esse perdão. Por isso, pensam erradamente em relação a todas as pessoas. Os pastores sabem que os que buscam aconselhamento pastoral chegam muitas vezes falando e reclamando só dos outros. Pastor, eu estou passando isso aqui, assim, porque fulano fez isso, ciclano fez isso, minha mulher fez isso, meu marido fez isso, não sei quem, e você? Ele não fez nada. Ele é uma vítima, é vítima do sistema, é vítima da situação, é vítima do problema familiar, é vítima do problema do país, ele é vítima de tudo. Ele está dentro daquele conceito, não é, de Jean-Jacques Rousseau, que diz assim: o homem nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade. A sociedade é que é má. Ele era uma pessoa boa, mas foi corrompido pelo meio. Alguns acham que a vida funciona dessa maneira. É a família que não o compreende, é a igreja que não o ama, a igreja não me ama, é o mundo que não se importa com ele. E aí é preciso, né, se é um aconselhamento, começa a olhar você mesmo, começa a olhar a sua vida. O paralítico de Betesda, ele se considerava uma vítima do sistema, se considerava uma vítima inocente da maldade e do descaso da humanidade. Por isso, ele poupava de lutar com a sua própria consciência. Então, a resposta dele é uma resposta sem certeza. Jesus pergunta: quer ser curado? E ele não tem certeza se ele quer ser curado. Na verdade, a gente chega à conclusão que aquele homem, ele não estava inteiramente disposto a abrir mão daquela situação em que ele estava vivendo. Ele se acostumou com aquele tipo de vida, aquela vida dolorosa, aprendeu a explorar aquele tipo de vida, aprendeu a mendigar, se acostumou com aquilo, e depois de 38 anos ele diz assim: eu não vou mais trabalhar coisa nenhuma, é melhor me acostumar nisso aqui, é melhor eu ficar dessa maneira, é melhor a vida continuar como está, não é lá grandes coisas, mas é o que eu consegui, e assim vai vivendo. Não é uma pessoa satisfeita, mas também é uma pessoa não resolvida. Ele não queria, de fato, aquela cura daquela maneira. É como pessoas que às vezes gostam de adultos e crianças, e gostam de ficar doente, porque quando se torna doente, se torna alvo das atenções das pessoas. Se queres ser curado, é uma pergunta desconcertante. Às vezes Deus vem assim conosco e Ele nos interpela de tal maneira que nos desconcerta.
Às vezes a gente pensa que a gente está dominando a situação. E aí Deus faz uma pergunta, Jesus Cristo faz uma pergunta, vem alguém mandado por Deus, nos faz uma pergunta que desmonta a gente. Ele diz, eu não esperava essa pergunta. Eu não esperava ser indagado dessa forma. E aí não tem o que dizer. Por isso é preciso refletir, pensar de todo o coração o que as coisas significam para nós. Veja que diante dessa palavra desse homem, palavra incerta, mas que mesmo assim Jesus tomou como uma resposta, o versículo 8 diz assim, então, meu amado, se você quer isso, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Isso aqui tem cura interior e luta interior. Atitudes, né? Propósitos, maneiras de se conduzir da vida. Então, esse homem, ele diante dessa palavra que ele dá, dessa palavra de incerteza, dessa palavra não tão convincente, dessa maneira de se relacionar com o mundo, ele recebe essa palavra de Jesus, toma o teu leito e anda. Jesus vem até nós, meus amados, e apela para a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de ter saúde, a nossa vontade de ser libertado. Quando essa vontade existe no nosso coração, ela se torna um terreno fértil para essa palavra de Deus que é lançada até nós. É preciso haver uma disposição, e essa disposição para o querer, ela é fundamental. Sem essa disposição, ninguém encontra nada, e sem essa disposição não há cura interior. O médico diz assim, olha, se a pessoa não quiser ser curada, vai ser difícil. Se ele não se esforça para isso, se ele não quer viver, não vai ser difícil. É preciso que haja participação, ajuda. Então é preciso a gente parar, às vezes, em algum momento na nossa vida, e dizer assim, meu Deus, em que tanque eu parei na minha existência? Em que tanque eu estou parado e dizendo assim, nada acontece comigo, nada dá certo, nada vai para frente, eu estou aqui, eu estou esperando a bênção de Deus, estou esperando as coisas acontecerem, estou esperando Deus agir, estou esperando as pessoas me ajudar. Então a gente precisa parar um momento e dizer assim, em que tanque eu parei? Eu estou assentado aonde? Aonde que eu paralisei a minha vida? Aonde eu estanquei? E aonde eu não fui, não caminhei, não fui mais à frente? Quer mudar de vida? Precisa mudar de vida? Você quer crescer na sua vida profissional, na sua vida de trabalho, na sua vida de atividade, de estudo, na sua vida espiritual? Você quer crescer? Tem que haver essa disposição. Você quer isso para a sua vida? Mas você quer isso mesmo? Talvez a pergunta, e assim de repente, ela seja desconcertante. Você quer alçar novos voos na sua vida? Aí Jesus diz, então, se você quer isso mesmo, levante-se e comece a andar. Mas é simples assim? É simples assim. Parado aí onde está, não vai acontecer nada. Lá na beira do tanque de Betesda, ou que tanque for que estiver parado, não vai acontecer nada. Vai ficar lá 38 anos, vai ficar lá 40, 50. Vai levar a vida dessa paralisia e não vai acontecer nada. Tome o seu leito e anda, significa Jesus dizendo assim, olha, é preciso, meu amado, é preciso se pôr a caminho. É preciso se colocar de pé.
É preciso colocar na estrada da vida. É preciso disposição para enfrentar os desafios. Viver não é fácil, a vida é difícil, é dura, mas a gente tem que enfrentar os desafios da vida. Tem que pegar o trem de 6 horas da manhã, 5 horas, tem que pegar o metrô cheio, tem que pegar esse BRT que não vale nada. E tem que tocar a vida. Acorda cedo, dorme tarde. Quer mudar de vida? Não fica esperando o anjo balançar água. Não vai vir anjo nenhum balançar água nenhuma. Mas Jesus diz, levante-se, ponha-se de pé e começa a andar. Sai do teu lugar e começa a caminhar. Porque só assim que a gente vai para frente. Esse é o ensinamento de Jesus. Sempre que você entra na estrada da vida, em contato com todo tipo de pessoas, você vai ali e você começa a ser preenchido de esperança, de fé. As conversas com as pessoas fazem isso. Gente que está conosco na luta, na caminhada, e vai falando e vai, pois é, eu passei por isso, está difícil, né? Eu fiz esse concurso, não deu certo e tal, não consegui. Pois é, mas eu já comecei a estudar de novo. O outro diz assim, então começa a estudar de novo. E aí a gente vai, e no outro concurso, vamos nos tornar concurseiro, mas vamos lá, a gente vai chegar a nossa vez, vai chegar nosso dia, nós vamos alcançar, estamos caminhando, não vamos parar, vamos fazer inscrição de novo, levanta-te e anda, é isso. Levanta-te e anda, sai da prostração, sai de dentro de casa, sai da cama, sai da frente do plim-plim. Toma o teu leito e anda. Quer sair de Betesda? Quer sair dessa paralisia? Então é hora de ficar de pé. Toma o teu leito, tuas coisas e vida que segue. Para frente. Porque Deus há de nos acompanhar nessa caminhada e nessa estrada da vida. Que Ele nos abençoe. Amém.